Atendendo a pedidos, vamos falar um pouquinho sobre ClickUp. ClickUp é uma ferramenta que eu já utilizo há anos e eu considero talvez ela a principal ferramenta para gestão de projetos hoje em dia. O que eu vou te mostrar aqui, acompanhando aqui na minha tela, é desde o começo. A maior parte das pessoas tem dificuldade de usar o ClickUp porque quando você faz o acesso pela primeira vez, ele é uma página em branco. Ou uma página em preto, como tá aí agora. Eu tô usando a visão noturna, né? A visão black. Vou te mostrar o passo a passo desde o começo para você entender um pouquinho sobre todas as funcionalidades, o que você vai encontrar. E nessa sequência de vídeos aqui, nós vamos aprofundar mais sobre o ClickUp. Bom, como vocês podem ver, eu estou numa conta gratuita. Aqui em cima ele aparece para fazer o upgrade. Vou te mostrar todos os recursos que temos aqui dentro e algumas limitações que o gratuito realmente ele nos impõe aqui dentro. Aqui no menu do lado esquerdo, você pode ver que a gente tem uma série de botões que são atalhos para as principais funcionalidades do ClickUp. Começa com uma estruturação que você vai fazer a nível de workspace. Nós temos algumas hierarquias aqui dentro, que é o workspace, eu tenho os spaces, né, também chamados sobre espaços. Então eu posso criar um espaço para cada cliente, um espaço para cada departamento. Tudo vai depender de qual projeto eu vou fazer e o que vai estar ali dentro. É a mesma coisa quando eu entro dentro do workspace do Drive. Eu não saio criando simplesmente pastas aleatórias. Eu faço um planejamento do que eu vou fazer ali dentro, como que vai ser a dinâmica do processo, do fluxo de trabalho entre as equipes. Aqui também não é diferente. Então eu vou fazer só um título de conhecimento aqui. Vou criar aqui como se fosse a Raquel, a especialista, ok? Ele dá algumas visualizações, algumas pré-definições para a gente já fazer. Você é um iniciante, você é um gestor de projeto, isso aqui é para equipe de marketing, é para produto. Por que ele faz isso? Porque ele já vai te trazer algumas ideias, algumas sugestões aqui. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com a minha própria personalização. Então, eu não uso nada disso aqui que ele já traz como pronto, tá? Você vai ver que eu modifico tudo, eu modifico os status da tarefa, os campos, porque eu vou adaptar isso a qualquer projeto. Inclusive, uma vez me perguntaram assim, Kel, você faz um Ctrl+C, Ctrl+V quando entra em todos os projetos? E não necessariamente, tem muita coisa que eu aproveito a estrutura, mas muitas coisas são adaptadas a cada projeto. Porque não adianta a gente colocar todas elas dentro da mesma caixinha, senão o próprio ClickUp já faria isso, né? Ele te permite a personalização justamente para você poder entregar o melhor para o seu cliente. E aqui é o que a gente vai fazer, é entender como que a ferramenta ela pode trabalhar a nosso favor. Então eu vou simplesmente criar o espaço aqui, porque não é o objetivo de te explicar o ponto a ponto e sim te fazer um overview geral, tá? Então olha só que legal, nós estamos aqui com um espaço criado para Raquel. Ele já monta um dashboard aqui com coisas padronizadas, ok? Significa que a gente vai usar elas todas? Não, muitas a gente vai excluir e outras a gente vai adaptar, trazendo novos campos, novos quadros para cá. Dentro do espaço, nós temos as listas. Lista é um conjunto, é um agrupamento de tarefas. Então, a tarefa ela é criada a nível de lista. Então, aqui eu posso, por exemplo, criar aula sobre o ClickUp. Eu criei uma tarefa. Eu vou designar um responsável, que sou eu, e uma data de vencimento, que é hoje. Certo? Eu posso definir aqui a prioridade, isso aqui como uma prioridade alta, e acabou. Ele não traz mais nenhum campo. Mas será que é só isso? Não, eu posso criar novos campos. Aqui para você entender, se eu for criar um campo, eu vou aqui em mais e eu tenho essas possibilidades. Eu tenho como criar uma lista suspensa, é um drop-down onde eu vou selecionar e ele vai te mostrar quais são as opções. Eu posso criar um campo de texto, onde eu vou escrever livremente, um campo de data, um campo de área de texto longo para grandes textos, um campo de rótulos, que são as etiquetas, né? Como se fossem as tags. Um campo de número, por quê? Tem gente que substitui Excel jogando os dados aqui dentro do ClickUp. Um campo de votação, onde você vai colocar ali um emoji, um joinha. Tem outras possibilidades aqui. Então, aqui no campo, ele te possibilita a criar um novo campo específico para o seu tipo de negócio. Fazendo um overview geral aqui de como que eu normalmente utilizo campos. Eu utilizo para processos de gestão de projetos, onde eu preciso acompanhar mais o dia a dia do time,
sobre as demandas, facilitando a nossa análise de como que tá. Eu já criei campos específicos também para acompanhamento de entregas de mentoria, onde tem todo ali o status, a fase. Então são várias possibilidades aqui. O que vai te limitar mesmo é a sua capacidade de pensar de forma estratégica de como que você pode utilizar a ferramenta. Aí ainda dentro da lista, né, nós temos as tarefas e eu também posso ter uma subtarefa. Ela tá alinhada, né, com a tarefa de cima. Então se eu colocar aqui, por exemplo, gravar, editar e subir para o YouTube, por exemplo, isso aqui são subtarefas. Esse é o melhor jeito de criar um processo? Aqui eu vou te dizer que não tem o melhor ou o pior. Você vai criar o processo da forma que funciona melhor para você. Porque aqui dentro da tarefa, eu também posso escolher criar um checklist, que aqui eles estão chamando de itens de ação. Itens de ação eu posso criar um checklist dentro de criar a aula da mesma coisa. Por exemplo, gravar, editar e subir para o YouTube. Você pode ver que eu posso escolher colocar como checklist ou eu posso escolher como colocar em subtarefa. O que vai diferenciar um ou outro aí para você? É a sua demanda, ou seja, a capacidade de entregar uma tarefa para outro e também a possibilidade de você criar automações. Lembrando que dentro do gratuito, automações elas são limitadas. Então você vai encontrar restrições se você utiliza bastante automações. Acaba que no final das contas, se você vai utilizar o ClickUp de forma profissional, vale a pena você pagar para ter uma versão paga, uma versão que te possibilita maiores recursos, tá? Inclusive aqui abaixo desse vídeo eu vou deixar um link de afiliado para você me dar uma força, dizendo que você veio através de uma indicação desse vídeo aqui. Então voltando aqui pro nosso vídeo, nós temos então essas possibilidades. Lembrando que não tem jeito certo ou errado, eu sempre vou adaptar como gestora aquilo que funciona pro cliente. Normalmente eu faço uma entrevista com ele, eu entendo qual que é o fluxo de processo que já acontece, quantas pessoas vão estar envolvidas no processo, e aí a gente vai fazendo adaptações. Aqui pra frente, o que a gente vai utilizar também? Aqui ele tá te trazendo o campo de status, que é o mesmo que se eu clicar aqui na bolinha, eu posso vir aqui e marcar. Ele tá pendente, progresso e concluído. Esse aqui é um tipo de status extremamente simplificado, mas eu tenho possibilidade de mudar e criar o meu próprio tipo de status. Aqui ainda dentro de lista, eu posso ter diferentes formatos de visualizar. Então, se eu quiser verificar igual dentro do Trello, por exemplo, onde eu tenho aqui um formato de Kanban, eu também tenho a possibilidade de enxergar. E aqui é que mora a grande sacada do ClickUp, que eu consigo visualizar a mesma listagem, o mesmo agrupamento de tarefas em diferentes formatos. Quadro é um deles, lista é outro. E eu tenho outros inúmeros aqui. Eu posso ver em calendário, eu posso ver como tabela, eu posso ver como linha do tempo. Então tem várias possibilidades de você enxergar a mesma listagem, ok? Aqui, ó, do lado esquerdo, eu também posso adicionar um documento. Um documento, ele serve para você realmente escrever como se fosse um doc. Aqui ele se parece muito com o Notion, onde você pode colocar um texto, um título aqui, do que se trata. Esse título já é renomeado aqui do lado esquerdo. E aqui você vai escrever da forma com que você quiser. Você tem possibilidade de utilizar alguns modelos que já vem pronto ou criar o seu próprio modelo. Vou colocar aqui um qualquer. Imagina esse aqui, os 4 L's retrô. Ele está carregando, ó, e o modelo foi anexado. Olha só. Esse aqui é um modelinho de como você consegue construir o seu ClickUp aqui dentro. Você consegue colocar uma capa. Inclusive, as capas, hoje, é possível colocar em de tarefa, para ele aparecer bonitinho lá no Kanban, igual é dentro do Trello. Você consegue anexar imagens, você consegue, vindo de um modelo, simplesmente vir alterando aqui. É legal de você pegar um modelo para você identificar o que é possível fazer. Por exemplo, isso aqui chama faixa. Eu posso mudar a cor da faixa, ó, para cores diferentes. Eu posso colocar um emoji, trocar esse emoji, entendeu? Então, assim, você vai aprendendo usando modelos. E vim aqui e substituir uma tabelinha. Aqui você tem outra tabela com ícones. Você tem aqui ícones chamativos dentro do título. Você consegue colocar checklists. Então, são possibilidades. Quando que a gente utiliza mais os docs aqui? Eu utilizo basicamente para fazer termos de abertura dentro do próprio ClickUp. Hoje eu não faço mais dentro do Drive.
E também faço atas de reuniões. Por quê? A própria reunião ela já é marcada dentro do ClickUp como uma tarefa, porque eu vou acompanhar ela. Em situações onde eu tenho muito texto, eu prefiro vir para o Doc e já deixar ela vinculada. Aqui você consegue criar relacionamentos. O relacionamento, ou seja, eu tenho uma tarefa da reunião, eu relaciono a esse documento. Ou então eu tenho uma lista de um projeto e um termo de abertura. Eu faço relação de um doc com a lista, ou de um doc com uma tarefa, tudo isso são possibilidades, ok? Ainda se falando aqui dentro do documento, você consegue, da mesma forma que nas listas, né, nas tarefas, você consegue criar subdocs. Então eu consigo criar uma página dentro dessa outra página, mas ele expande aqui da página para subpágina, ok? Então isso aqui seria uma subpágina. Então você consegue deixar as coisas muito organizadas aqui dentro também dos documentos. Você também consegue criar um formulário. Olha só que legal. Para que serve o formulário? Ele serve para você padronizar a entrada de dados. Eu utilizo bastante a partir do momento onde eu tenho que ter um controle para que as pessoas, o próprio time, consiga criar tarefas aqui dentro. Então eu crio um formulário onde ele simplesmente tem que seguir o passo a passo dos campos obrigatórios para ele preencher. Eu também consigo, a partir de um formulário, criar automações específicas. Ou até mesmo utilizar formulários para outras coisas. Eu posso divulgar o meu formulário para pessoas externas e essa pessoa, por exemplo, um novo funcionário, ele não está aqui dentro. Ele preenche o formulário de novo funcionário. Ao preencher, aqueles dados, eles são preenchidos como se fosse uma tarefa dentro de uma lista específica e aí segue o fluxo de uma automação que vai ser designada as pessoas responsáveis. Então, isso são possibilidades a trabalhar com o formulário. Eu posso deixar ele interno, somente para quem está dentro do ClickUp movimentar ele, preencher ele, ou posso divulgar ele de forma externa. Esse formulário, ele só tá disponível a partir do plano ilimitado, que você tem que pagar $7 aqui. É legal que o ClickUp, que quando você encontra alguma coisa de uma barreira do gratuito, ele te avisa, dando a possibilidade ali de você fazer o upgrade. Aqui do lado esquerdo, você vai ver essa parte de início, que é um menu que eu utilizo bastante. Eu personalizo ele de acordo com os principais visualizações que eu tenho que ter no dia a dia. Então, se eu tenho que visualizar o meu calendário, eu coloco ele aqui. Se eu tenho que visualizar as tarefas que eu preciso entregar no dia, eu também designo ela aqui dentro. Comentários atribuídos para mim, tudo aqui dentro. Então você pode entender que se eu atribuo o comentário, quer dizer que eu posso conversar com o time aqui dentro do ClickUp? Com certeza sim, e isso é muito utilizado para que a gente ganhe agilidade. Eu não preciso ficar mais, por exemplo, copiando o link da task e mandando ela em outro lugar, mas para isso eu preciso incorporar uma cultura dentro do time de usar o ClickUp como ferramenta principal, inclusive a ferramenta de comunicação. Aqui em caixa de entrada é onde vão ser atribuídos todos os comentários ou quando entra uma tarefa para você. Além do que, você também consegue designar o que você quer que apareça dentro da sua caixa de entrada. Isso você faz a nível de configuração aqui dentro do seu workspace. Aqui você consegue visualizar todos os documentos e aqui em painéis é onde você constrói os seus painéis de acordo com o seu workspace, tá? Interessante dizer que no gratuito, ele te possibilita criar painéis simples. Ele não vai te dar uma ampla possibilidade do que fazer, mas ele já te permite ter um dashboard básico com as principais tarefas. Clipes significa que dentro do próprio ClickUp você consegue criar vídeos curtos. Agora eu vou fazer uma ressalva. Não é a primeira vez que algum vídeo meu ele trava. Então isso é um problema recorrente, inclusive já tem diversos chamados abertos para que seja corrigido isso, mas vale a pena o alerta aí, que se por acaso você for colocar coisas muito importantes, corre risco desse vídeo ser perdido, tá? E eu recomendo ainda utilizar outras ferramentas até que isso seja 100% solucionado. Bom, vamos aqui um pouquinho nesse menu do lado esquerdo. Você consegue ver aqui a parte de configuração. Nela você tem várias possibilidades, né? Inclusive trazer ele para rótulo branco. Rótulo branco quer dizer que você vai colocar sua marca, tá? Para isso, você precisa contratar o plano Enterprise. Esse botãozinho aqui, muito cuidado, porque é aqui que você exclui o seu espaço de trabalho. Aqui você consegue ver todos os espaços com alguns menus, né? Esses menus te possibilitam enxergar o que está ativado, né, em termos de apps
que são as funcionalidades que você habilita ou não, os tipos de status que você está utilizando, com quem está compartilhado, visualizações mais utilizadas, né? Aqui nesse caso aqui em segurança e permissões é onde você vai habilitar ou desabilitar a questão de 2 fatores, algumas questões de permissões para convidar, quem é que pode convidar o quê, tá? Antes isso aqui não existia, isso aqui foi muito legal, uma nova funcionalidade que eles colocaram. E também aqui em permissões de personalização, tá? Aqui é bem legal porque você consegue dar atribuições de acordo com o nível de membro, né? Se ele é um membro convidado, um membro limitado, um membro ou um administrador. Equipes, você consegue criar equipes aqui dentro. Então, se você tem squads, por exemplo, você pode colocar o nome do seu squad e atribuir todas as pessoas responsáveis. Então, se você precisa notificar, por exemplo, uma reunião onde o squad A, ele precisa ser notificado, você não tem que ficar adicionando as pessoas manualmente. Você simplesmente marca a sua equipe e ele vai ser notificado da mesma forma. Aqui em tipos de tarefa, ele vem como padrão as tarefas e os marcos, tá? Você pode ver que é criado por ClickUp. Mas você consegue também criar novos tipos de tarefas, como por exemplo, pessoa. Eu utilizo muito isso para cadastro de times, de leads, quando eu quero montar um CRM aqui dentro. Um tipo de documento POP, quando eu quero criar processos e deixar documentados aqui dentro do ClickUp. Um tipo de documento, tipo de tarefa chamado reuniões, que eu também centralizo as reuniões aqui dentro. E aí você pode criar vários outros tipos de tarefa. Aqui no lixo, quando você deleta uma tarefa, uma lista, qualquer coisa que seja, ele vem pra cá, só que ele é excluído automaticamente após 30 dias, como uma limpeza mesmo. Então, apaguei sem querer. Se você está dentro de 30 dias, você consegue recuperar. Aqui em minhas configurações, você vai configurar ela de acordo do seu jeito. Você vai colocar a sua foto, seu nome, seu e-mail, a sua senha. Você vai habilitar ou não os 2 fatores. Você vai ganhar esse título de usuário avançado conforme você mais utiliza o seu ClickUp. Você pode definir a cor dele, as cores principais, tá? Vou colocar um verdinho aqui. E aqui você define também se você quer claro, escuro ou no modo alto, tá? O contraste, você quer um contraste para maior acessibilidade. E aqui o seu idioma, o fuso horário e o formato que você usa. Eu gosto de usar o calendário começando no domingo. O formato de horas eu gosto de trabalhar com 24 horas, isso me ajuda a enxergar melhor se eu estou marcando às 5 ou às 17. E aqui no formato de data, o nosso formato é dia, mês e ano, então você deixa marcado aqui. Temos aqui essas preferências em relação a atalhos, citações, sincronização de dados no modo offline, e você pode deixar habilitado ou desabilitado esses itens aqui. Em espaços de trabalho, você vai ver quais os espaços você está inserido. Ou seja, aqui eu tenho outro espaço, que é a minha ferramenta paga, eu tenho aqui o Workspace, que é o gratuito, e eu tenho aqui, eu estou adicionada dentro de um espaço de uma outra pessoa. Então ele aparece aqui todos os espaços onde você está adicionado. Você também tem a possibilidade de criar configurações específicas para o aplicativo instalado no seu computador. Eu estou gravando essa aula não no site, e sim no próprio aplicativo. É aqui que você salva as suas configurações. E é muito importante que a primeira coisa que você faça quando você entra no ClickUp é vir aqui e habilitar ou desabilitar as notificações. Porque você vai receber muita notificação, principalmente em e-mail. Então é bom você personalizar e trazer algumas coisas mais específicas do que você realmente quer receber. E aqui, quando você clica em armazenamento, ele já abre essa central de aplicativos, que é algo muito interessante também. São as possibilidades de você integrar ferramentas aqui dentro. Então é uma gama enorme de possibilidades. Vale a pena você ver com calma, entender quais você utiliza e aí possibilitar essas configurações de forma mais otimizada. Já estamos chegando ao final desse vídeo e eu quero aproveitar e pedir para você se inscrever no meu canal e continuar recebendo vídeos como esse. Aproveita, já curta e comente nesse vídeo se está fazendo sentido para você. Aqui em cima você também tem alguns atalhos, tá? Quer dizer que você vai abrir as suas próprias tarefas, ele vai abrir um menuzinho aqui lateral. Você consegue ver quais as tarefas foram criadas para você. Você consegue também aqui, ó, abrir um bloquinho de notas, onde só você vai ter acesso. Então, às vezes você vai e anota num post-it, num papelzinho, aqui te possibilita fazer uma anotação aqui dentro.
isso somente você vai ver. Mesmo que você esteja dentro do ClickUp de uma outra empresa, tá? Você recebeu o convite. As anotações, elas são exclusivas suas, tá? Isso não é compartilhado. Aqui você consegue criar lembretes. Pois, ao invés de ficar criando um alarme no celular, você consegue criar um lembrete aqui dentro. Inclusive, se você usa a barra aqui, você consegue atribuir comandos. Então, eu consigo atribuir esse lembrete a alguma pessoa, eu consigo colocar uma data final, uma notificação de lembrete, enfim, você consegue configurar esse lembrete aqui. Sempre que você vê esse símbolozinho aqui, significa que você consegue anexar também arquivos. Esse é um vídeo mais introdutório do ClickUp. Comenta aqui abaixo se fez sentido isso para você e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!